Quarta-feira no monte, eu retomei estar com vocês nos montes. Estava com saudade de estar com vocês lá. E nós fomos poderosamente visitados na última quarta. E eu ouvi o presbítero Marcelo, falando sobre isso hoje. Sobre coisas que Deus distribuiu lá. Uma das coisas que Deus distribuiu nesta noite passada, e eu vi lá no monte, tive a percepção muito forte de ouvidos de ouro. Ouvidos de ouro são ouvidos sensíveis, ouvidos que ouvem a voz de Deus, ouvem a palavra de Deus. Tudo que é ouro na Bíblia é algo divino. E Deus estava declarando sobre nós, que Ele estava derramando algo divino sobre nós, com relação à nossa audição espiritual. E eu vi o presbítero Marcelo abrir o culto, e você vai perceber agora o que são ouvidos de ouro. Por quê, querido? Porque ele anteviu aquilo que eu vou ministrar. As palavras que ele usou para abrir o culto são palavras daquilo que Deus quer falar nessa noite. Isso é grato, eu fico grato com isso. Por quê? Porque eu vou vendo quem está discernindo a voz do Espírito, quem está com os ouvidos abertos para entender aquilo que Deus está dizendo. Glória a Deus, queridos. Amém, posso ouvir um amém? O tema da mensagem dessa noite é: deixe suas candeias acesas, o noivo está voltando. Aleluia. Candeias acesas para perceber a vinda do noivo. Nós estamos vivendo dias dificílimos. São dias dificílimos na terra. São dias onde pessoas chamam ao certo errado e ao errado certo. Vivemos dias de uma narrativa que não é uma narrativa no Brasil somente, embora haja uma narrativa muito forte nesse instante no nosso país. Há uma narrativa nas nações. Há um conceito vindo por trás aí do mundo das trevas. As trevas querem encher a terra. A boa notícia para nós é que diz em Isaías capítulo 60, quando as trevas cobrem a terra, eis que sobre nós vai nascendo a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Posso ouvir um amém nisso? Amém? Por isso você precisa estar com muita luz agora em você, para que todas as trevas que estão ao nosso redor, elas possam ser dissipadas. O problema, queridos, é que muitas vezes nós estamos caindo dentro de um conceito do mundo mesmo, estando dentro da igreja. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, se eu não me engano, versículo 17, que é a hora de chegar, é chegado o juízo de Deus. E o juízo de Deus começa pela sua casa. Sua casa, que somos nós. O Senhor está aqui para ver o que está acontecendo no nosso meio. E esses, queridos, de todos os tempos, de toda a história, de todo o universo, você vai entender na noite de hoje. É uma mensagem subdividida em dois aspectos. O aspecto número 1, somos nós como candeias acesas. E o aspecto número 2 é o tempo que urge, o tempo que está diante de nós. E por que agora, exatamente nesse momento, é o momento onde a minha candeia, mais do que nunca, em toda a história da igreja, ela tem que estar acesa. Mais do que nunca, querido, você tem que estar ligado no Espírito. Mais do que nunca, o que mantém a candeia acesa, que é o azeite da unção, o óleo da unção, tem que estar jorrando da sua vida. Mais do que nunca, a sua vida tem que ser uma vida de santidade. Mais do que nunca, a sua vida tem que estar entregue no altar de Deus. Mais do que nunca, para que você possa brilhar como um luzeiro em meio a uma geração corrupta da qual nós vivemos hoje. Queridos, nós vemos dias onde não podemos falar mais nada, onde estão querendo parar a nossa voz, emudecer-nos espiritualmente falando. Aonde, queridos, a narrativa do que é bom, do que você tem que aceitar o outro, a opinião do outro, mais do que nunca, queridos. Quem tem uma opinião diferente, quem tem uma opinião muito firme, e principalmente uma opinião bíblica, principalmente uma opinião profética, principalmente uma opinião que fala de santidade, principalmente essas pessoas, elas serão cada vez mais perseguidas. E é por isso, querido, que você tem que se guardar muito, que você tem que estar muito ligado, mais do que nunca. Não foi diferente há séculos, talvez, e na verdade mais do que séculos, milênios atrás, com a nação que Deus escolheu para Ele habitar. A nação que eu estou te dizendo é a nação de Israel, é o povo de Israel. Deus chamou uma nação, finalizou com uma tribo, e ainda assim com alguns poucos homens, porque nem essa tribo serviu a Deus completamente, como é o caso da tribo de Levi. O Senhor tem um chamado para a nação,
mas muitas vezes ele tem que contar com algumas poucas pessoas. O Senhor tem um chamado para a igreja, mas Ele pode contar às vezes com um remanescente, um povo pequeno, fiel. O que eu quero dizer, querido, você está aqui nessa noite para que você se torne de fato um remanescente fiel. Mas milênios atrás, onde os profetas começaram a dizer aquilo que desagradava a Deus, e porque o povo estava perdendo aquilo que era principal, o povo estaria perdendo o seu santuário, a sua cidade, ele estaria perdendo o seu local de adoração, ele estaria perdendo a arca da aliança, o local da glória de Deus. Havia um motivo por trás dessa perda do povo de Israel. O povo de Israel esse que foi anunciado o evangelho profético a eles por vários profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Os seus ouvidos não eram ouvidos de ouro, eram ouvidos suscetíveis a qualquer coisa, de adorar outros deuses. O povo de Israel estava mais perdido. Queridos, eu quero fazer um paralelo conosco hoje. A igreja, de uma forma geral, também tem o seu remanescente fiel, e eu entendo, e em nome de Jesus, esse remanescente fiel é você que está aqui, em nome de Jesus, amém? É você que quer estar na pegada com Deus, é você que quer viver uma vida de compromisso real com Deus. É para você que não relativizou a palavra, não relativizou a verdade de Deus. É para você que não acha que a Bíblia tem que ser renovada para que ela se adapte ao mundo que nós estamos vivendo. Até porque é a Bíblia que trata dos dias que nós estamos vivendo como nenhum outro livro jamais pode dizer. Como nenhum outro profeta deste mundo, algumas pessoas que falam nesse mundo possam ao menos querer contemplar. Em Jeremias capítulo de 25... está todo o panorama do que Deus quer falar conosco nessa noite. Preste muita atenção nessa mensagem hoje. Abra o seu coração e entenda aquilo que Deus quer nos ministrar hoje. Jeremias capítulo 25, eu vou ler bastante, tá bom? Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Israel naquele tempo era dividido em casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel foi espalhada nas nações por conta dos seus pecados, pelo império, uma das cabeças da besta, chamado Império Assírio, a Assíria, cuja capital era Nínive. Aquela Nínive que Jonas foi lá para dizer e declarar que seria destruída por causa dos seus pecados. O Império Assírio tem a sua capital em Nínive. Também a cidade de Nínive hoje, a cidade de Mossul, que se encontra lá no Iraque, aonde também é sede de um outro império, de outra cabeça da besta, ou seja, Babilônia. A Babilônia se encontra no Iraque, a Pérsia se encontra no Irã, o início, o centro, ok? Assim como existe Grécia e os outros impérios que foram desenrolando ao longo da história bíblica. Muito bem, o profeta Jeremias está falando agora com aquilo que restou da casa de Judá, somente 2 tribos de Israel, porque as outras 10 tribos já tinham sido levadas cativas ao Império Babilônico. Então Jeremias agora está profetizando para o povo que permaneceu, para o restante, para o remanescente fiel, para aqueles que ainda adoravam a Deus entre trancos e barrancos. Mas eles também a casa de Judá, também a casa que servia a Deus, vinha sendo advertida pelos profetas, de que se não abandonasse os seus pecados, eles seriam espalhados nas nações. Quando você vê as bênçãos de Deuteronômio 28, se meu povo ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então essas bênçãos virão sobre eles e os alcançará. Benditos serão no campo, benditos serão na cidade, bendito é o fruto do teu ventre, bendito você ao entrar, bendito você ao sair, bendito a sua cria, bendito tudo que você toca, se você anda em obediência diante de Deus. Todavia, se você não me obedecer, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E uma das maldições que viriam seria que o povo seria espalhado pela terra. Foi o que aconteceu com Israel, ou seriam levados cativos para cativeiros físicos, como vai acontecer na frente agora com a casa de Judá, com as 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim, vão ser levadas cativas para a Babilônia. Mas o que me interessa aqui por trás disso tudo, desse panorama que eu estou te dando bíblico, é o motivo pelo qual eles vão ser levados, ok? O motivo pelo qual é o que me importa nessa noite. Vamos lá, então, vamos voltar aqui
Palavra que veio a Jeremias, versículo 1, acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do sistema babilônico, de toda a feitiçaria que existe, de todas as falsas religiões que estão lançadas, de toda a rebelião contra Deus, está debaixo do sistema babilônico. Seja esse sistema fora da igreja, ou seja dentro da igreja. Seja esse sistema fora do povo de Deus ou dentro do povo de Deus. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Deus. Vou chamar de povo de Deus o povo de Judá. É a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, durante 23 anos, olha quanto tempo Jeremias os exortou. Eu estou aqui pastoreando vocês, quantos anos mesmo? Você falou outro dia ali, Felipe? 10? Mais de 10? 10 só para o Felipe. Eu não estou anunciando para vocês há 23 anos, mas eu estou anunciando há um tempo a vocês. Eu tenho levado vocês jovens a viverem uma vida de santidade em Deus, uma vida de entrega profunda a Deus, uma vida de experiências profundas com o sobrenatural de Deus. Então, Jeremias está dizendo, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, me chama a atenção, de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Jeremias está falando, eu estou começando a falar com vocês, trazendo um alerta de um acontecimento desde muito cedo. Desde muitos milênios atrás. Deus vem falando com o seu povo, não só com a nação física de Israel, mas com o povo espiritual de Deus, desde madrugada. Nós estamos vivendo as últimas horas. Nós não estamos mais na madrugada, nós estamos adentrando próximo do período espiritual conhecido como a meia-noite. Meia-noite é o período das densas trevas. Não é mais madrugada. Não são mais as primeiras horas do dia. Nós estamos chegando no supremo das últimas horas dos homens na terra. A meia-noite é a hora das trevas mais profundas. E o que nós estamos vendo em termos de violência, de prostituição, de coisas impuras neste mundo, de narrativas terríveis, de homens que matam pelo simples motivo de ter mais poder, ou que sacrificam crianças, que sacrificam bebês, sacrificam virgens, em troca de poder das trevas. Nós nunca vivemos, queridos, um mundo tão corrupto como o mundo que nós vivemos hoje. O ruim é quando o povo de Deus não dá ouvidos, e quando o povo de Deus também tem interesse nessas coisas que o mundo oferece. Este é o nosso problema, quando nós estamos vendidos ao sistema babilônico. Note uma coisa, queridos. Satanás, ele conhece muito bem quem é o povo de Deus. Satanás, ele sabe muito bem que contra Jacó não vale encantamento. Posso ouvir um amém nisso? Ele sofreu isso quando ele tenta usar um profeta, que era um profeta de Deus, porque ele conhecia o nome Balaão, ele conhecia o nome de Yahvé. Ele conhecia o poder de Deus. Mas Balaão escolhe se corromper. Balaão, quando ele escolhe se corromper por dinheiro, para profetizar contra Israel, ele vê que ele não pode profetizar contra Israel. Está comigo aqui? Ele não pode profetizar. Ele fala para o Balaque que contra Israel, contra Jacó, não vale encantamento. Ele percebe que havia uma blindagem. Satanás percebe uma blindagem espiritual sobre a vida de Jó. Ele fala para Deus assim: você não, por aventura não abençoou Jó com tudo? A sua família não é bendita? O Senhor não colocou ao redor de Jó uma sebe intransponível que eu não posso passar? Tira a sebe, tira a proteção, e vamos ver se esse Jó continua adorando a ti. Satanás, em todo tempo, ele está tentando encontrar um espaço para nos pegar. O diabo, ele vai trabalhar que o sistema dele entra de você antes dele te destruir. Antes dele pegar você, ele vai corromper você. Ele vai distorcer a verdade para você. Ele vai dizer para você: o que tem de mais? Todo mundo faz.
Você já é muito mais, olha essa outra mentira que sutil. Você é muito mais santo, meu querido, do que a grande maioria. Olha, não seja tão devoto assim. Não seja tão igrejeiro dessa forma. Não seja tão apegado a Deus dessa maneira. Você não precisa ser assim. Você pode ser um pouco mais aberto. Você pode ser um pouco mais, relativizar um pouco mais as coisas. Você pode aceitar um pouco melhor as coisas. Não seja tão duro assim com você mesmo. Não seja tão firme com você assim desta maneira. Não, não, não. O diabo vai querer ganhar esse espaço. É quando ele faz, quando Balaão ensina os homens de Midian a corromperem com as suas mulheres os filhos de Israel. Elas se prostituíam com os filhos de Israel. É quando a prostituição entra que a maldição vem sobre Israel. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando aqui? Está entendendo como funciona o reino do Espírito? Por isso, queridos, Deus está precisando contar com gente do mais alto calibre espiritual, da mais alta santidade espiritual, do mais alta entrega a Deus possível. Não vai aguentar o tranco quem não viver nessa dimensão. Posso ouvir outro amém aqui? Por isso os profetas são muito úteis. Porque os profetas são aqueles que confrontam o povo para que haja santidade de Deus no meio do povo. São os profetas que chamam pecado de pecado. É por isso que os profetas são tão necessários nesses dias. Também começando de madrugada, olha só, versículo 4. Vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os seus ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra. Se converta do mal para que você tenha uma terra, você tenha uma cidade, você tenha um governo, você tenha autoridade, você governe sobre as nações corruptas desse mundo. Só tem um jeito de você adquirir terrenos espirituais, é que você se livre de todas as maldades das suas ações. E habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eu já li para vocês em cultos passados, que se fosse Josué, o Josué físico, que tivesse dado descanso ao povo de Deus, Deus não falaria de outro dia como que remoto, mas ele diz que não foi Josué o que deu descanso, mas resta um descanso para o povo de Deus, que se refere à cidade que Deus está construindo no céu, e que Ele vai trazer como noiva ataviada para o seu filho, que vai governar a partir dessa cidade todas as nações da terra. Existe uma cidade espiritual, que é chamada de Nova Jerusalém na Bíblia, que está sendo preparada para ser trazida, e nós precisamos possuir essa cidade. Porque não foi Josué com aquela terra física de Israel, e nem aquele templo físico de Israel, que nós estamos perseguindo uma cidade espiritual e um templo espiritual, cujo tabernáculo é feito pelo próprio Senhor Jesus, que disse, destruirei esse santuário, em João capítulo 2, e em 3 dias o levantarei. E eles falaram, demorou 49 anos para construir esse templo físico aqui. Mas Jesus não se referia ao templo físico, ele se referia, a Bíblia diz, ao seu corpo. Quem é o corpo de Cristo, meu amado, minha amada? Eu enfatizo isso para você, o corpo de Cristo é você. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus, santuário do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aqui? O templo que importa para Deus é você e eu. Esse é o templo que importa para Deus. Deus não está preocupado com o templo físico, nem com novilha vermelha, com todo respeito. Para um povo que já não adora a Deus, e que só o remanescente dele vai ser salvo, vão construir um templo para o anticristo sentar nele. Então quem está esperando alguma coisa gloriosa daquele templo que o homem pode ou não construir, vai encontrar nada, vai encontrar um lugar onde Satanás, o anticristo, quando se manifestar, vai querer sentar naquele lugar. Se é que ele vai sentar num templo físico. Estão me entendendo? Então não fica aí ligado nesses monte de coisa de internet, novilha vermelha, novilha preta, rosa. Não se importe com isso. Sim, houve uma novilha vermelha nos tempos antigos, lá em, se eu não me engano, em Números ou Levíticos, capítulo 23, por ali. Tem uma novilha vermelha lá que tinha que ser
sacrificada para que a cinza dela pudesse santificar o lugar onde se construiria o templo. Mas Deus disse desde o princípio: eu não habito em templo feitos por mão de homens. Posso ouvir um amém? Deus não tem nada com esse templo físico. Que casa me edificarei? Eu estou edificando uma casa para vocês. Não são vocês que estão edificando casa para mim. Mas eu não vou entrar aqui porque aqui é uma outra mensagem. Fecha parênteses, mas ela tem a ver com essa mensagem. Por isso eu estou dizendo. Ele está dizendo que os profetas falaram para se arrepender do mau caminho, para possuir essa terra. Que terra é essa? É a terra do governo que Deus vai trazer sobre essa terra, aleluia. É a nova Jerusalém, não a velha Jerusalém. Não é a cidade física, é uma cidade espiritual que vai sim habitar sobre o físico aqui na terra e vai governar as nações desse mundo. Quando diziam: convertei-vos agora, versículo 5 de novo, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servides, para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Adoram outros deuses. Que são outros deuses, queridos? Outros deuses vão desde aquilo que eu adoro mais que a Deus, de uma coisa que eu gosto muito, desde da minha própria família, desde, seja lá do que for, de um bem, desde um desejo, desde uma coisa que eu quero muito ter. Às vezes um ministério que eu quero muito ter, uma obstinação para mim, se torna idolatria espiritual. Desde uma posição que eu quero ter, desde o dinheiro que eu quero encher para que eu tenha uma tranquilidade financeira. Eu estou aí me depositando minha confiança num Deus chamado Mamon. Desde aquilo que você não consegue controlar em termos sexuais, e você adora o espírito da prostituição, a imagem do ciúme que Deus colocou dentro do templo e mostrou para Ezequiel que tinha uma imagem do ciúme dentro do templo, que provocava ciúme em Deus, pela prostituição espiritual do seu povo. Um povo que quer mais as coisas que Deus pode dar do que quem Deus é. Nós vemos esses dias, queridos. Nós vemos o dia do evangelho do coach, do evangelho da prosperidade, do evangelho da relativização. Nós vemos esses dias, isso todos são ídolos, todas prostituições espirituais, todos os trabalhos das nossas mãos são condenados. Mãos espiritualmente fala do seu trabalho físico, e fala do seu trabalho ministerial. Ele está falando que a obra desse povo estava fadada ao fracasso, porque eles não ouviam a Deus para se arrepender. Hoje eu tenho visto na igreja, queridos, uma dificuldade de muitas pessoas, e não estou falando aqui exatamente, mas estou falando de uma dificuldade de muitas pessoas, de fato obedecerem a Deus. Porque o que elas querem de Deus é muito maior do que quem Deus é para elas. Eu vou te dar um exemplo do próprio povo de Israel. O povo de Israel, Jesus acabou de multiplicar pães e peixes. Imagina, queridos, eles viram 5.000 homens serem alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. Você não acha isso maravilhoso demais? Não é especial demais? Eu já teria me jogado aos pés de Jesus e falado assim: deixa eu ter seu discípulo também, deixa eu seguir o Senhor, por favor, deixa eu andar com esses 12 aí. Um vai te trair, Senhor, deixa eu pegar o lugar desse aí. Ele vai te trair mesmo, o Senhor já sabe. Deixa eu ficar pertinho. Como se não bastasse, depois de alimentar toda essa multidão, Jesus vai ver os discípulos, o barco sendo açoitado, ele vai andando sobre as águas. Só que os discípulos tinham saído com o único barco que eles tinham levado. E ele chega do outro lado. E os caras, vamos sair daqui. Jesus não está mais aqui, vamos lá para o outro lado. E eles vão atrás de Jesus do outro lado. Quando chega do outro lado, Jesus fala assim: vocês não me buscam porque vocês viram sinais maravilhosos. Vocês estão me buscando porque vocês viram multiplicação de pães e peixes. Vocês não estão me buscando porque vocês me viram andar sobre as águas, que não tinha nenhum barco lá e só tinha um jeito de eu chegar do outro lado, que era andando sobre as águas. Não é por isso que estão me buscando. Estão me buscando porque eu dei pão para vocês. Estão me buscando pelo aquilo que a minha mão pode dar a vocês. É por isso que me buscam. Me buscam para se tornarem ricos. Me buscam para se tornarem prósperos. Me buscam para serem bem-sucedidos. Me buscam para terem lugares de alta estatura espiritual. Me buscam por isso. E Jesus fala assim: mas vocês não vão receber vida eterna. Vocês não estão comendo de mim, da minha carne e do meu sangue. Eu quero que você entenda, querido, nesta noite, o clamor do Senhor Jesus por um povo que Ele sempre disse as mesmas coisas.
Mas o povo sempre negava ouvir a sua voz, e em vez de colher bênçãos, colhiam maldições. 23 anos ele profetizando, 23 anos eles vendo os maiores profetas que você estuda eles hoje, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Querido, já imaginou o naipe desses profetas? E o povo de Israel não dava ouvidos. Por que não dava ouvidos? Porque eles estavam presos nessas prostituições que eu estou dizendo, queridos. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que todo espírito de prostituição e encantamento não pegará a sua vida. Que o lugar que você olha são os lugares espirituais, os lugares de Deus. Que aquilo que você tem nessa terra é consequência de algo do espiritual. Por isso Abraão anda na terra da promessa como em terra alheia, a terra que Deus deu a ele. Todavia não me destes ouvidos, versículo 7, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei do império da Babilônia, das trevas, rei da Babilônia, a quem eu chamo de meu servo. Porque ele vai executar o meu propósito no meu povo. Ele vai ser o meu chicote dentro da minha igreja. Ele vai ser o meu aferidor de medida em você. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles, escute este versículo com todo o seu coração, farei cessar entre eles a voz do folguedo e de alegria, a voz das festas e das alegrias, e a voz do noivo de Jesus e da noiva, a igreja, a nação de Israel. Deus desposou a nação de Israel, e ele diz que ela foi como prostituta. Ela foi pior do que prostituta, porque as prostitutas levam a paga, e a nação de Israel se prostituiu porque quis. O som das mós e a luz do candeeiro. Note, queridos, que quando o povo anda em prostituição espiritual, em pecado, eles perdem a terra, perdem a autoridade de conquista, perdem a luz, perdem a percepção da volta do noivo, perdem as alegrias, perdem tudo, queridos, que eles tinham em Deus. Deus vai chamando a atenção. Desastres naturais são chamadas de atenção. Não só são chamadas de atenção, eu não quero ficar aqui polemizando em cima do que está acontecendo, que Deus tenha misericórdia do povo do Rio Grande do Sul, porque tem homens envolvidos nisso também até aqui. Você tem uma ideia, tem barragens lá, são 23, se eu não me engano, barragens. Essas barragens fazem a água adentrar quando o volume de água é muito, e lá existem bombas que tiram a água e devolvem para o rio, para que a cidade justamente não encha. Das 23 barragens, por descuidado do governo, 19 não estavam funcionando. Você acha que isso é acaso? Ou é um desvio daquilo que a gente está vendo para que a gente olhe para outra coisa? É óbvio, querido, que nesse meio todo existe um monte de povo que não sabe nem o que está acontecendo e que nós temos que socorrer, e é fato, é verdade, senão que cristianismo é o nosso. O que eu estou dizendo para você é uma outra coisa mais séria. Tem efeitos até provocados. É o homem que ele é tão terrível, queridos. O governador dessa cidade aí do sul, o tal do Eduardo Leite, compareceu lá em Davos. Para quem não entende o que está acontecendo em Davos, o que aconteceu, quem foi o amigo dele? O tal do Klaus Schwab. Quem é esse cara? Um Illuminati do inferno, quer fazer o grande reset do mundo, derrubar toda a economia do mundo, para todo mundo ficar pobre. Para eles começarem um outro sistema, que quem vai poder comprar e vender é só quem tiver a marquinha deles lá, que eles vão colocar, que é a marca da besta. É com esse aí que o governador do Rio Grande do Sul está fazendo pacto. Está postando lá, ele, não precisa ninguém contar e nem saber se é fake news. Ele estava lá dizendo, eu estou aqui no Fórum Econômico Mundial, se gabando de estar lá com o Schwab lá.
Olha que desgraça, queridos. E a cidade do Rio Grande do Sul, um descaso. O estado do Rio Grande do Sul, um descaso. Então vamos começar a ficar atento, porque é um sistema desse mundo, um sistema babilônico. Só que Deus está dando poder para algumas pessoas, para chamar a atenção do povo dele. Houve uma tsunami lá na Indonésia, anos atrás, para o evangelho poder entrar lá. Vocês estão me entendendo, meus queridos, minhas queridas? É muito mais profundo que isso, que Deus quer, que você não se corrompa com o espírito da Babilônia. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Está me entendendo? Destruirei totalmente, porém para os objetos de espanto eu vou usar o Nabucodonosor, vou usar as trevas como chicote na minha mão. Você quer entender como Deus usa chicote na mão dele? Vou te dar um exemplo. Paulo fala que em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala que ele não viu prostituição tão terrível quanto na igreja de Corinto. A quem se atreva, lá houve um homem que se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. E Paulo pega e fala assim: eu estou entregando esse homem a Satanás, para que ele apanhe, para que o corpo dele seja surrado, para que de alguma forma ele possa se arrepender, para se converter. Isso que eu vou dizer para você, queridos, muitos nem assim se convertem, muitos nem sendo açoitados por Deus. Há pessoas que não têm nem a humildade de perguntar: Senhor, por que as coisas estão erradas na minha vida? Será que existe alguma coisa errada aqui comigo? Não, eu sou muito bom, comigo vai tudo bem, obrigado. E não para imaginar por que as suas coisas não andam. Entende? Quantas vezes Deus vai ter que parar a nossa atenção? Tudo isso trouxe uma consequência espiritual, eu vou entrar nela agora. Eu quero entrar na mensagem e eu não posso. Eu estou avançando, mas o Espírito Santo para e fala: lembra desse texto? Sabe quem está me colocando esse texto na cabeça? Não é esse papel aqui, eu não estou pregando do papel. O que eu estou pregando para você é aquilo que o Espírito Santo está mandando eu parar, para enfatizar aqui no nosso meio. E se eu tiver que pregar essa mensagem semana que vem, vai ser semana que vem. Não importa, o que eu preciso falar, o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. E eu preciso, filho, que você seja uma geração diferente nessa terra. Eu conto com você para isso. E se Deus está entregando mensagem, é que Ele espera você, mas não deixe cessar a luz da tua candeia. A tua candeia tem que estar completamente acesa para perceber a voz do noivo e da noiva, aleluia. Há muita gente que não está percebendo o cântico do noivo, não está percebendo que o noivo está voltando, está vivendo em festa quando não é para festejar, como a nação de Israel. Está vendo? Mais um versículo que salta. Vão lá comprar comida para ter um momento, desfrutar com Jesus em João capítulo 4, no texto da Samaritana. Jesus está lá e eles estão lá, volta assim: ó, trouxemos o pão, trouxemos aqui, ó, vamos ter um momento de comunhão. E Jesus fala para eles: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é diferente da de vocês. Eu não estou aqui para festa, eu estou aqui por propósito. Eu não estou aqui para viver, eu estou aqui para morrer, aleluia. Se a igreja entendesse que ela está aqui para morrer, ela viveria muito mais glória de Deus do que ela vive. Ela acessaria muito mais os céus do que acessa. Porque sem sacrifício não se pode ver a Deus, queridos. Sem entrega profunda não se pode encontrar com aquele que é santo. Quem encontrou com aquele que é santo no meio do caminho e botou a mão e foi fulminado, os Aiaiô. Você conhece a história e conhece tantas outras. Conhece Ananias e Safira, que por causa de uma posição na cadeira, porque um homem foi honrado, porque entregou os seus bens, eles vão lá e falam que estão entregando, mas não entregaram. Entenda, queridos, o chamado de Deus conosco. Não dá mais tempo para nós sermos crente 95%. Não dá para ser mais crente 99%. Ou você é crente nesses dias que nós vamos entrar, ou você não é. Escute isso, filhos. Porque muitos da igreja, alguns estão sendo recolhidos antes da hora, para ter uma salvação aí que sabe vergonhosa. Escute isso. É tempo de você adentrar dentro do reino do Espírito, como você nunca adentrou na sua vida. É tempo de você ser santo como um sacerdote de Deus, cuja testa tinha uma mitra escrita: santidade ao Senhor, aleluia. É isso que Deus está buscando dentro do nosso meio. Toda esta terra virá a ser um deserto, versículo 11, e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia, o que de fato aconteceu. Olha o que ele diz aqui: 70 anos. 70 anos servirão ao rei da Babilônia pelos pecados que eles executaram, por não guardarem os mandamentos do Senhor,
por corromperem a terra a cada 7 anos que a terra deveria descansar, Israel não deixou por 70 anos a terra descansar. Porque eles queriam produção, 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 dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não deixaram, não obedeceram a Deus, se prostituíram com outros deuses, serviram a Baal. Por isso que Elias vai falar assim: até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus serviu, se Baal é Deus serviu. Está ouvindo a voz profética, queridos? Está ouvindo Deus usar todos os profetas para dizer a mesma voz, a mesma coisa, na mesma sintonia. Na mesma sintonia. 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade, porque a Babilônia não é lá essas coisas. Eu vou castigar a iniquidade da Babilônia. E a dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, que é a Babilônia, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias, não só contra a nação de Israel e contra a Babilônia, mas contra todas as nações. Isso aqui é o juízo final e derradeiro de Deus. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os teus feitos e segundo as obras das suas mãos. Versículo 15, porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Jeremias tem uma palavra de juízo de Deus para primeiro a casa de Deus para Judá, depois para a Babilônia, que foi usada para repreender a própria nação de Deus, e depois para todas as nações da terra, que ainda não se cumpriu, que está por se cumprir. Ele diz que isso é o cálice da ira de Deus. Se você olhar comigo rapidamente Apocalipse, deixa o seu dedo aí em Jeremias. Se você olhar rapidamente comigo Apocalipse número 14, ele fala que daria a elas a beber, elas querendo ou não querendo beber do vinho da sua ira, que eles cambaleariam, mas que eles tomariam o vinho, querendo ou não querendo tomar o vinho da ira de Deus, pelos pecados que cometeram. Não haveria mais forma de escape deles. Em Apocalipse capítulo 14, diz aqui no versículo 17: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou uma grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira, que produz vinho. Posso ouvir um amém aqui? Da terra, porquanto as suas uvas são amadurecidas, a maldade chegou ao fim. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Para você ter uma ideia do que é essa ira de Deus quando ela se manifestar, 1.600 estádios é o equivalente a mais ou menos 300 quilômetros de distância, de sangue do chão até o freio dos cavalos. Você já imaginou a hora que Deus vier julgar esse mundo? 300 quilômetros. A nação de Israel, de fio a pavio, tem 400 e poucos quilômetros. Você já imaginou o massacre que vai ser contra esses povos, essas nações corruptas da terra? Só que isso, queridos, é o momento do derramar da ira de Deus para todo aquele que não obedeceu, para todo aquele que não tinha candeia acesa, para todo aquele que ouviu mensagens proféticas e entraram por aqui e saíram por aqui, e ele continuou vivendo a vida que ele queria viver, da sua forma, do seu jeito. Versículo 26: e todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e de todos eles ao rei da Babilônia. Versículo 29: pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficarei vós todos impunes?
vou começar a castigar pela minha própria cidade. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 30, tu pois lhe profetizarás, e todas essas palavras lhe dirás, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Pegou aí a revelação? Como o eia da ira do Senhor sobre todas as nações da terra, como aquele que pisam as uvas, como o dia da vingança de Deus. Mas queridos, nenhum de nós aqui quer entrar nessa vingança. Posso ouvir um amém? Daniel também não queria. Posso ouvir outro amém? Só que Daniel estava lá no cativeiro. Sabe esse Nabucodonosor aqui? Vai levar a nação de Israel para o cativeiro babilônico. Em Daniel, capítulo de número 9, Daniel está estudando o motivo pelo qual a nação de Israel tinha sido levada cativa. Daniel está estudando o que aconteceu. Porque Deus tirou a mão de nós. Antes dele, Abacuque estava dizendo assim, o profeta Abacuque disse assim: Senhor, eu estou vendo o mal vindo do norte, da mão dos caldeus, do povo da Babilônia, contra nós. Por que o Senhor está permitindo que um povo que é mais ímpio do que nós exerça juízo contra nós? Não parece justo, não é? A medida do profeta Abacuque é a medida da santidade dele relativa às nações da terra, que são uma porcaria. A sua santidade, queridos, não se mede pela medida das nações da terra, você está muito santo comparado com a maioria. Não. A sua santidade se demonstra pelos padrões estabelecidos por Deus na Bíblia, na palavra dele. Essa é a sua santidade. A sua régua é muito alta. A sua régua não é uma reguinha de meia boca. Não é uma reguinha aí de que a maioria do mundo está fazendo. Essa régua aí não existe para você, queridos. Isso aí não é régua. Isso é inferno. Não é esse o seu padrão. Não aceite esse padrão. Daniel capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Dário era da Pérsia, Medo-Persa, já tinha passado, ou estava passando o Império Babilônico, e Deus deu aos persas o domínio sobre a Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros da palavra de Deus da Bíblia, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que nós acabamos de ler em Jeremias 25, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que Daniel estava lendo? Ele leu Jeremias capítulo 25, que eu acabei de te mostrar. Por causa da transgressão do povo, eles ficarão cativos na Babilônia por 70 anos. Daniel está entendendo isso. Quando Daniel entende isso, queridos, ele começa numa das orações mais lindas da palavra de Deus. O Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por aquilo que nós nos tornamos. Senhor, a Ti pertence a misericórdia, a nós o corar de vergonha. Ó que nação que nós somos, ó que povo que nós somos. Nós merecemos o que está acontecendo com a gente. Nós e nossos pais pecamos. Os que estão perto, os que estão longe, que foram espalhados nas nações, nós erramos contra Ti, por isso esse mal nos sobreveio, Senhor. Daniel, conhecedor profundo da Bíblia, está estudando a Bíblia, está entendendo o que está acontecendo. Só que, queridos, Deus vai trazer uma revelação para Daniel, que vai explodir para hoje. O que Deus vai falar com Daniel não era para um povinho de Judá, de duas tribos, Judá e Benjamim, que estavam cativos na Babilônia e que saíram 70 anos depois. Olha que ele vai explodir no versículo de número 20, eu vou pular aqui bastante coisa, vamos no 24. Ele diz que não serão só 70 anos. Ele diz 70 semanas de ano estão determinadas. 70 vezes 7. Ele está dizendo para Daniel, para eu extirpar o mal, não vai demorar somente 70 anos, vai demorar 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos para eu acabar a obra que eu estou fazendo. São 490, não são 70. 70 é uma primeira coisa física aqui referente a duas tribos de Israel. Mas eu não estou trabalhando duas tribos de Israel, eu estou trabalhando que estão perto de mim
o povo que estava com Daniel no cativeiro, os que estão longe, que tinham se espalhado para as nações, toda a nação de Israel, todo o povo espalhado em todos os países do mundo, todo aquele que queira servir ao Senhor. Eu quero purificar todas as nações do mundo. Daniel, eu estou te dando a visão do que vai acontecer. Então ele diz, 70 semanas de anos estão destinadas sobre o povo. 70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Opa, primeiro tem que cessar a transgressão. Isso aqui, biblicamente, para os teólogos é conhecido como 7 maravilhas. Para quem gosta de estudar, isso aqui são 7 maravilhas. Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Existe pecado no mundo ainda? Sim ou não? Obrigado, porque senão eu já ia falar para você reinar sobre nós aqui na frente. Já vim pregar aqui. Existe pecado no mundo. Mas ele está falando que 70 semanas de anos são determinadas para dar fim aos pecados. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. A iniquidade está no mundo ainda. Para trazer a justiça eterna. A justiça eterna já foi trazida sobre nós? De uma certa maneira, espiritualmente sim, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas fisicamente não, porque o rei ainda não voltou. Posso ouvir um amém nisso? Fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão já foi selada, e a profecia, e para ungir o santo dos santos, o templo espiritual de Deus, o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, se referindo a Jesus, ele é ungido, ele é o príncipe. 7 semanas e 62, que soma 7 mais 62, quanto dá na sua calculadora aí? 69, obrigado, tem gente boa de matemática. 69 semanas. Então até 69 semanas, sabe e entende que a saída da ordem para restaurar até o ungido são 69 semanas. As praças e circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, das 7 mais 62, será morto quem? O ungido. Quem é o ungido, queridos? Jesus. Quando começou a construir o templo lá, Neemias, pela ordem de Atarxerxes, tem a ordem de Ciro, tem a ordem de Atarxerxes, a ordem correta de Atarxerxes. Quando se usa, começa a somar, até o dia que veio Jesus nessa terra e morreu naquela cruz, queridos. Sabe quantas semanas se passaram de anos? 483 anos exatos, até o Senhor Jesus morrer. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Por isso que era difícil que o povo de Israel não percebesse o que estava acontecendo. Pra você ter uma ideia, depois que Jesus veio, existe uma coisa que eu pedi para o Robertinho me ajudar a estudar aqui, para eu incluir no livro. Tem coisas que eu estou falando para você que estão no livro. Sumiram do calendário judaico cerca de 165 a 200 anos. Eles mataram 10 reis da dinastia persa, da história de Israel. Sabe por quê? Para que 69 semanas não batesse exatamente com o ungido Jesus Cristo. Você está entendendo como é sério esse negócio? Isso é histórico, você vai achar em vários livros. Eu falei, acha o melhor dos livros, a melhor referência. O Robertinho, enquanto estou escrevendo aqui, ele já achou. Já está lá, vai estar lá a referência dentro do livro, da melhor referência disso aí. Isso é reconhecido já. Ou seja, nós não estamos no ano que os judeus falam 5.784. Nós estamos mais ou menos no ano 5.984. Nós estamos quase no ano 6.000. Para quem entende de números proféticos, está começando a entender o que está acontecendo? Está entendendo que o tempo está acabando? Só que ele está falando de 69 semanas se cumpriram, mas tem 70, não são 70? Só que a 70ª, queridos, ela foi jogada para frente. Eu não tenho tempo de explicar tudo agora, ok? Mas por que ela foi jogada para frente? Vai ter uma outra visão no capítulo 8 de Daniel, não precisa abrir. No capítulo 8 de Daniel, ele vai ver a visão de 2 impérios: o Império Persa e o Império da Grécia. Tinha lá o bode de 2 chifres e tinha lá o carneiro de 1 chifre só. O carneiro vinha andando no ar, ou seja, uma coisa meio sobrenatural. Alexandre o Grande foi o cara mais terrível que teve. Alexandre o Grande, ele vem, ele dá no meio do Império Persa, e ele dá no meio do chifre na visão. E ele fala que da visão que ele está tendo, até a remoção do santuário que acontece lá, você vê lá nos livros históricos de Macabeus, que aquele Antíoco Epifânio, o rei, um dos generais lá de Alexandre o Grande, do filho da dinastia dos Antíocos, da onde vem a cidade de Antioquia, na Turquia. Esse Antíoco Epifânio, ele desce, faz um pacto, uma aliança de 7 anos, simbolizando o anticristo que virá, e ele entra no altar, profana o altar da casa de Deus ali, do templo físico, mata um porco no altar, profana o santuário.
Acontece isso ipsis litteris, está na história, dá um Google aí que você vai achar. Antíoco Epifânio IV, da dinastia dos Antíocos, da onde vem a cidade de Antioquia. Esse cara profanou Jerusalém, fez um pacto de 7 anos, como o anticristo fará. Só que ele foi antes do término das 69 semanas, portanto não é ele, mas ele é um tipo de anticristo. Ele é um chifre que se levanta dos 4 chifres de Alexandre o Grande. Então ele fala desta visão de que a Grécia vai destruir a Pérsia. São 2.300 tardes e manhãs, Daniel. Aí Daniel já não está entendendo nada, não está entendendo a visão, não está entendendo a profecia. Mas é muito louco esse Daniel, queridos. Oh meu Deus do céu, que Daniel é esse? Só que Daniel era santo, queridos. Se tem uma coisa que Daniel tinha, ele não se contaminava com as finas iguarias do rei da Babilônia. Posso ouvir um amém aqui? E por causa disso que foi dado a ele, foi dada a interpretação de sonhos e visões como ninguém teve. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Daniel era sábio. Ele é citado para comparar ele até com o próprio Satanás, estava lá no trono do inferno. Meu Deus do céu, como eu avancei aqui. Lá no trono do inferno, ele é comparado, fala assim: você era mais sábio do que o Daniel. O Lúcifer contava, nenhum segredo poderia ser escondido de você. Você imaginou qual era o nível da santidade desse anjo, desse querubim da guarda de Deus, que tinha acesso a todos os segredos de Deus? Não havia segredo que não pudesse ser oculto dele. Já imaginou que maravilha? Eu sou homem dos segredos, queridos. Eu sou homem do mistério, eu amo isso. Por isso que eu amo a santidade. Porque a intimidade do Senhor é para esses que o temem. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? É assim que funciona. Então você quer funcionar no reino do Espírito, você tem que andar em santidade. Você tem que andar na pegada do Espírito. E então Daniel está entendendo isso. Está entendendo que são 2.300 tardes e manhãs. Só para o seu conhecimento histórico, teve a batalha de Gargamela em 334 a.C. 2.300 anos depois, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia em 334 a.C. Está para os nossos dias. Você está vendo como tudo joga para cá? Por isso existe esse ato de tempo que ninguém sabe explicar. Por que existe um hiato de tempo, pastor, entre a 79ª e a 69ª e a 70ª semana? Por que existe um hiato de tempo? Porque ela está dividida com mais 2.300 tardes e manhãs. Deus fez o dia, ele fala assim: e foi tarde de manhã o primeiro dia, e foi tarde de manhã o segundo dia. 2.300 tardes e 2.300 dias de Deus. Estão comigo aí na pegada espiritual? Estão entendendo? Estão avançando comigo? Vai jogar para os nossos dias. Daniel, ele fala para Daniel: sela a visão até o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, queridos. Esses selos estão sendo abertos, porque é chegado o tempo de abrir esses selos. E quem está ligado com candeia acesa, está entendendo a abertura desses selos. Quem não está com a candeia ligada, não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Eu estou te dizendo, queridos, nós acabamos de adentrar no início, estamos no início, na iminência de entrar no 7º milênio. 6 dias trabalhará o homem, o 7º é do Senhor. A volta do Senhor está ligada ao 7º dia, está tudo convergindo para o nosso tempo. Tudo converge para agora. Então ele diz que depois de 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, isso acontece não no ano 30, quando Jesus morre, 30 e pouco, ou 20 e pouco, 26, 27. Você está vendo que as datas não são exatas? Por que elas não são exatas? Porque Deus não quer que você saiba o dia. Ele quer que você esteja preparado, sem saber o dia e a hora. Está comigo aqui? É por agora. O que eu posso te garantir é por agora. É por agora que está cumprindo o tempo das 70 semanas. Só que antes de cumprir esse tempo, tem algo que acontecer. Vamos ler. Será morto ungido, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir não é Jesus, é o anticristo. Destruirá a cidade e o santuário. Foi destruído em 70 depois de Cristo pelo Império Romano, por Tito. Pela guarda, só que não foi exatamente o Império Romano. Depois, isso aí você vai ver no livro, não vou explicar agora. É o povo de um príncipe, que não é Roma. Só vou dizer, não é Roma para você, tá bom? Não é Roma. Virá e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Guerras que nós estamos vendo aí, até o fim. Jesus fala: quando vires o abominável da desolação, sentado em lugar santo, sabei que falou o profeta Daniel. Jesus está testificando que depois dele, esse abominável viria. Então ele não veio ainda.
Ele fará firme aliança com muitos. Não diz com o povo de Israel, como muitos teólogos dizem aí. Ele fará aliança com muitos. Por uma semana, que é essa semana de 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o solador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E por que está dizendo tudo isso, pastor? Porque eu quero que você entenda o momento que nós estamos vivendo. Agora eu quero trazer uma curiosidade aqui. Ele fala que o pecado, a transgressão e tudo mais seria finalizado em quanto tempo? Quanto tempo? Pecado, iniquidade, transgressão. Quanto tempo que eu falei para vocês? Quantas semanas? 70 semanas. 490 anos. Sim? Posso ouvir um amém? Tá bom. Deixa eu achar o versículo se eu anotei aqui. Mateus 18. Agora abra os seus ouvidos espirituais, aqueles de ouro que você recebeu no monte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pegou? Pegou ou não pegou? O pecado só pode ser perdoado 490 vezes. Só enquanto esse período de 490 anos proféticos estiver abrindo a janela para nós estarmos nos arrependendo do nosso pecado. Estou chamando a sua atenção para você entender que a janela está fechando. Você não tem que ficar somando aqui, ó. Uma vez que o irmão pecou, 2, 490. Isso aqui, e aí a gente espiritualiza dizendo assim: não, isso aqui é para dizer que não tem fim a vezes que você tem que perdoar o seu irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo que eu vou perdoar vocês por 490 anos. Quando acabar esse tempo, acabou o período do meu perdão. Quem não entrou pela janela nesse tempo, não entra mais. E por que você está dizendo que esse tempo está convergindo com o nosso, pastor? Porque se você não tomou posição até o dia de hoje, toma hoje. Se você não tomou posição até hoje, é agora. Se tem uma hora de você viver em santidade, fora das trevas, é agora, porque os 490 de Deus estão parando. Esse anticristo vai surgir, vai fazer uma aliança aí, você vai ver essa aliança ser feita. Pode começar a contar, são 7 anos. Quando ele fizer essa aliança, 7 anos, pode contar. Em que momento que o Senhor volta para buscar a igreja? Isso aí é outro mistério, está dentro do livro, não vou te falar agora, tá bom? Mas ele vai voltar para buscar a igreja, e é quase no final dos 7 anos. Então entenda o seguinte, queridos: se tem uma hora para você estar santo, é agora. Por que essa hora é agora, queridos? Por que essa hora não é outra? Nós falamos assim que você não pode deixar a luz da candeia escurecer, não é? Vamos ver o que diz sobre isso. Antes de ver sobre isso, eu quero que você abra comigo. Não quero abrir isso aqui não. Em Lucas 12 mesmo. Lucas 12, vou falar da candeia mesmo, vamos lá. Lucas 12, estou encerrando a mensagem, tá bom? E ainda preguei 50 minutos só. Lucas 12. Ainda bem que o tempo está parando para mim. Porque eu gastei tempo na introdução hoje. Lucas 12. É que se eu não introduzo, querido, você não vai entender nada disso, tá bom? Estou te dando base bíblica antes de entrar na revelação. Se eu não posso entrar na revelação assim, pá, e soltar a revelação. Você achou, o que você achou dessa de 490 anos? Isso é bomba, não é? Isso aqui é bomba, não é? Lá dentro do livro você vai ver mais um pedaço dessa de 490, tá bom? Pausa para a propaganda do livro. Vai ter mais. A data, querida, só eu poder dormir de novo. Eu estou revisando o livro, mas está difícil agora, não estou conseguindo revisar nada. Eu mal estou revisando a minha memória, porque as coisas estão fugindo da minha mente, tanto que eu não durmo, está difícil. Mas, queridos, vai dar tudo certo, daqui a pouco está na sua mão, tá bom? Mas tem uma outra revelação tremenda lá. Tremenda sobre os 490. Mas vamos lá. Em Lucas 12, versículos 35, diz assim: cingido esteja vosso corpo, e acesa as vossas. 490 está acabando, não está? Para acontecer o quê? Para cessar a transgressão, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia,
para ungir o Santo dos Santos, que é o templo espiritual de Jesus, o qual somos nós, juntamente com Ele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Está acabando o tempo, a janela está fechando. Então a sua candeia precisa estar acesa, para esta hora da iminência do retorno do Senhor Jesus. É agora, a hora é agora. Então está falando assim, você tem que estar com a candeia acesa. Para a candeia estar acesa, tem que ter óleo na sua candeia. A hora de você andar na unção mais nobre, a hora de você negar a sua vida, a hora de você tomar a cruz, é hoje como nunca, querido. Vou repetir, é hoje como nunca. Estamos próximos aos 490 anos da profecia de espaçados por 2300. Estamos próximos. O plano de Deus eram todas as nações da terra. Nunca foi um povo sozinho, nunca foi uma única nação, nunca foi um povo só. Sempre Deus quis todas as nações da terra, sempre, querido e querida. Então estejam acesas suas candeias, sejam vós semelhantes a homens que esperam. Por que está falando candeia acesa? Para quem espera o Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-te, dar-te lugar à mesa, e aproximando o servirá. Oh, aleluia! Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. E vigilantes, com a candeia acesa na madrugada, na hora mais densa trevas, no momento que as trevas estão cobrindo o mundo, você tem que estar com a tua candeia totalmente tomada de luz. Aleluia! Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também a vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é a candeia? A candeia é você. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus está nos comparando com uma candeia acesa. Mas está falando que se essa candeia não estiver acesa, há consequências sobre a candeia. Mateus 6, 22, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Está entendendo, queridos? A tua candeia, ela é com seus olhos iluminados. É a forma como você vê. Por isso Jesus aparece profeticamente como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele é tomado de luz. Quando você olha para Jesus no reino do Espírito, ele é tomado de glória, queridos. Ele é todo glória, ele é todo iluminado. Os anjos de Deus são todos iluminados. Eles são tomados de glória. Você, queridos, quando tem que andar no reino do Espírito, quando Satanás te olhar andando no reino do Espírito, fala assim: olha a candeia desse aí, olha, ele vem aceso. A sua luz vai ofuscar. Eu vejo os demônios fazendo assim, ó, quando estão passando por você com a luz acesa. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Você tem que ser desse, que o demônio vai olhar para você, vai tremer. Ele fala: da onde está vindo tanta luz? Um amigo meu do seminário, ele estava pregando, quando eu estava fazendo o seminário que mais mudou minha vida, do Verbo da Vida, lá do Kenneth Hagin, dos discípulos do Kenneth Hagin aqui no Brasil. O rapazinho estava pregando, estava tomado, queridos, estava tomado. A mãe, ele estava contando o testemunho dele, que a mãe dele chegou, ele tinha recebido a mesma palavra, que as mesmas revelações. Eu estava tomado da revelação. Foi a primeira vez que veio sobre mim o vento do Espírito. Comecei, tomou lugar, era tanta glória, quer dizer, era muita glória. Por causa do testemunho desse menino, ele chegou e a mãe dele era da Umbanda, do Candomblé. Mas ela falou, o filho dela estava quase morrendo, ela e o filho estavam com sentença de morte para morrer no parto. Ela falou: Deus, se o Senhor salvar o meu filho, eu consagro ele a Ti. Salva o meu filho, e ele será consagrado a Ti. E quando ela não conhecia os caminhos de Deus, para ela o que ela servia lá na Umbanda, no Candomblé, era Deus. Ela chega com esse menino para apresentar ele lá. Afinal de contas, ela consagrou ele a Deus. E o Deus que ela conhecia era o Deus que estava lá na Umbanda, no Candomblé. O pai de santo lá olha para o menino e fala assim: sai com esse menino daqui. Tem muita luz nele. Sai, o lugar dele não é aqui não. Olha que tremendo, tá vendo? Mas não acabou aí.
E aí esse rapaz cresce, se converte, vê que a mãe dele não serve o Deus que ele serve, teve misericórdia. Mãe, pai, salva minha mãe. Um dia veio uma ousadia, um ímpeto nele. Ele fala, eu vou lá na reunião dela, eu vou entrar lá no candomblé, dentro da Umbanda, lá na hora que estiverem fazendo os trabalhos lá. E ele chegou lá, o rapaz, ele entrou num lugar, estava todo mundo, um monte de bicho incorporado lá, e falou assim, tudo amarrado em nome de Jesus. Os demônios fizeram assim, ó, na parede. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aí ele falou, mãe, a partir de hoje, a senhora não serve mais isso aqui. Agora a senhora vai servir o meu Deus, o Deus a quem a senhora me consagrou. Você pode dar aleluia, glória a Deus? É tremendo, queridos. É muito tremendo. A luz que está em você, o diabo não pôde nem olhar a luz dele. Você está entendendo que é você como uma candeia acesa no reino do Espírito? Que candeia é essa? Você conhece a palavra das virgens, Mateus capítulo 25. Tudo isso aqui está ligado. A candeia está ligada ao noivo. Viu como lá em Jeremias ele liga a candeia ao noivo? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. As virgens saíram encontrar com quem? Com o noivo. Todas eram virgens. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, porque isso aqui é meia-noite, querido. Meia-noite é hora de densas trevas. É a meia-noite que o Senhor Jesus está lá com os discípulos no Getsemane. São horas de densas trevas. O Senhor Jesus leva os discípulos lá nas vigílias da noite para eles ajudarem ele a fazer o quê? Vigiar. Jesus estava em quê? Em vigilância por aquilo que estava para quê? Para acontecer, querido. A vontade do Senhor Jesus é diferente da vontade do Pai naquele momento. Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a tua vontade. O Senhor Jesus está gerando azeite. Como é que se gera azeite, queridos? É importante você entender como o azeite é gerado. O azeite é gerado quando você rende a sua vontade à vontade de Deus. Quando você nega a vontade que você está naquele momento de consumir, ou deixar consumir pelo pecado, ou por uma vontade sua, e falar, eu entrego essa vontade a Deus. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje, Deus fala assim, deixa tudo que você tem e me segue. Eu estou entregando minha vontade a Deus. Eu não sei qual é a vontade que Deus vai querer. Eu pergunto às vezes para Deus, Senhor, chegou o tempo que o Senhor falou que vai me sustentar na obra, 100%. Eu não tenho dinheiro para me sustentar. Eu já fiz doações para Deus. Eu falo, Senhor, mas é a minha hora, deixo tudo para te seguir agora. Ele ainda falou, não, ainda não, você vai trabalhar, porque ele tem um povo lá naquele meio daqueles executivos. Você está me entendendo, queridos? Você tem que estar com azeite na candeia. E para estar com azeite na candeia só tem um jeito. Só existe um jeito bíblico, só um. Para andar nessa unção dos últimos dias, você precisa renunciar a quem você é. Você precisa renunciar à sua vontade. Jesus fala, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele diz para os discípulos que falavam que daria vida por ele, nenhuma hora pudesses vigiar. Qual é a palavra, qual é o tom aqui, queridos, da candeia acesa? Vigilância e oração. Ele chega para Pedro e fala, você que falou que morreria por mim? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está comigo aí? É tempo de vigilância e oração como nunca foi na nossa vida. Vigilância e oração, é assim que se produz óleo, azeite. Só que olha, queridos, eles são pegos de surpresa, porque eles não tinham óleo. Sabe por que eles não tinham óleo, queridos? Porque não estavam em vigilância e oração. Por que eles não tinham óleo? Porque não estavam renunciando a eles mesmos. Por que não tinham óleo? Porque a vontade deles prevalecia a vontade de Deus. Porque eles não tinham tomado a sua cruz para seguir Jesus. Porque eles não tinham lidado com os pecados na vida deles. Eram virgens, mas eram virgens sem óleo. Eram virgens da sua própria vontade. Eram pessoas convertidas a Deus, mas que costumavam a se agradar com as suas vontades. Esse evangelho fácil aí do coach é o pecadinho que você não trata com ele. É a situação que você deixa ultrapassar na sua vida. É aquilo que você não lida, não deixa ninguém lidar. É o pecadinho de estimação. Você está comigo entendendo aqui, queridos? É fazer a vontade do céu. E para fazer a vontade do céu, Jesus suou gotas de sangue. A Bíblia diz que na vossa luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. Jesus estava suando gotas de sangue. E é dito pela ciência que quando você está em aflição suprema, os seus poros, os seus pequenos vasos, os micros vasos estouram
Tal é a agonia que Jesus estava sofrendo para não pecar. Você pode dar aleluia, glória a Deus pela vida do nosso Senhor. Ele está esperando homens e mulheres desse naipe. Vigiai e orai para que não entrem. Pedro não vigiou, dormiu. Por que dormiu? Dormiu porque as trevas são densas. Eu não sei quem é de batalha espiritual aqui, como eu, já ficou na madrugada, foi orar de pé e dormiu de pé. Tal eram densas as trevas, tal era o peso espiritual. Querido, eu encostei na parede de pé e dormi. Acredite, tal era a luta na madrugada. Vocês estão entendendo? Você tem que estar na pegada com Deus, queridos. Não durma, vigie, ore. É agora, é todo dia, é toda hora. Esteja andando em vigilância. Está comigo? Está entendendo como é que se gera azeite? Porque a hora que as trevas vierem, queridos, e o noivo gritar, quem não tinha azeite até aquele momento, não vai entrar. Deus está dando 490 anos para nós. 490 anos proféticos. Eu estou dizendo para você que o período está acabando. Estou dizendo para você, não há mais tempo. O que o Espírito Santo me trouxe para dizer aqui para você é, não há mais tempo. Só que ele vai aprofundar esse detalhe aqui. Eu vou encerrar mais uns 10 minutos, eu acredito, tá bom? Quem que são que tem azeite? Zacarias capítulo 4, ele vai revelar uma coisa aqui para nós. Zacarias está falando da construção do templo. Assim que Zacarias aparecer de volta na minha Bíblia, eu leio ele para você. Apareceu. Está lá antes de Malaquias. Zacarias capítulo 4. Ah, lindo Senhor. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Há um anjo despertando a gente do sono hoje. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aqui? Quem quer ser despertado do sono pelo anjo do Senhor nessa noite? Oh glória, aplauda Ele. Glorifica o nome do Senhor nesta casa. Deixa o anjo despertar você. Não seja sonolento espiritual, não há mais tempo. E me perguntou o que vês, respondi, eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Zacarias é transportado para dentro do templo do Senhor, aonde tem o candeeiro, o candelabro, com 7 Espíritos de Deus, com 7 fogos de Deus. Ele é transportado, ele vai ver algo aqui. Zacarias está vendo, sabe o que, queridos? Aqui diante dele, a igreja de Deus. Só que Zacarias não sabe que é a igreja. Mas o que Zacarias está vendo aqui é a igreja de Deus. Eu vou te provar isso. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita, oliveira que produz o quê? Azeite, obrigado. Do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isso? Respondeu-lhe o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o cara que vai construir, lançar a pedra de arremate para a construção do templo espiritual. Esse é Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Quem é a pedra de remate, queridos? Quem é? Jesus Cristo é a pedra de esquina. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. É o Senhor Jesus que Zacarias e Zorobabel vai colocar a pedra do templo. A pedra não é física, querida. A pedra que Zorobabel está colocando não é aquele templo que foi destruído. A pedra que Zorobabel está colocando é uma pedra de um templo que seria lançado, um templo espiritual, aleluia. Colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão quando, queridos? Como é que Zorobabel vai acabar a obra deste templo? Como é que Zorobabel pode ser destinado a acabar o templo que ele lançou a pedra de arremate? Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor
dos 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Prossegui e perguntei: que são as 2 oliveiras? O importante aqui é o azeite, à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assiste diante do Senhor de toda a terra. Esses 2 ungidos, queridos, são 2 unções que se manifestarão nos últimos dias. Eu vou provar para você que essas 2 unções se manifestarão nos últimos dias. Esses 2 ungidos se referem a 2 que vão encontrar com Jesus em um lugar agora. Em Mateus capítulo número 17. Abra lá. Mateus 17, versículo de número 1. Mateus capítulo 17. Estou falando que nós precisamos ter azeite, não é isso? Posso ouvir um amém? Que para gerar azeite você tem que andar na vontade de Deus. Posso ouvir um outro amém? Tem que negar sua vontade para andar nela. Glória a Deus e aleluia. Para essas 2 unções chegarem em você, você precisa estar habilitado nessas 2 unções, que são o grande avivamento dos últimos dias. Posso ouvir um outro aleluia, um glória a Deus? Aleluia. 17 diz assim: 6 dias depois. Quantos dias depois? Quantos? Um dia para Deus são como? 1000 anos como? Um dia. 6.000 anos depois. Esses 6.000 anos que nós estamos para adentrar. A última semana de Daniel que estamos para adentrar. Está pegando aí? Está pegando aí? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a particular a um alto monte, e foi transfigurado. O que é isso aqui, queridos? Jesus em glória. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Jesus tomado de glória. Jesus transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A candeia de Jesus está o que aqui? Totalmente acesa. Dá glória a Deus, dá aleluia na casa. Ele está totalmente aceso, queridos. E eis que lhes apareceram quem? Os 2 raminhos de oliveira que Zacarias viu. Moisés e Elias estavam com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será para tu, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus, e descendo do monte, Jesus disse para eles: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esta visão está ligada à ressurreição. Glória a Jesus. Diga comigo, a visão do monte da transfiguração está ligada à ressurreição. Glória a Jesus. Pegou aí? Calma aí. É lindo isso, queridos. Eu me regozijo. Você ainda não pegou porque eu já sei onde eu vou chegar. Mas olha que lindo que é isso. 6 dias depois, 6 milênios depois, vai acontecer a transfiguração. O corpo vai ser tomado de glória. O mortal vai ser substituído pelo imortal. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Você será arrebatado e o seu corpo ficará iluminado. Você que estiver em vigilância, com as candeias acesas, para quando a hora que o noivo virá, ele vai ressuscitar. Ele fala assim: destruirei esse santuário. Em quantos dias eu levantarei? Em 3 dias. Um dia passou depois de Jesus, 2 dias passaram, estamos entrando em que dia? 3º dia depois de Cristo. Você pode dar outro aleluia, glória a Deus? Em 3 dias eu vou levantar esse santuário. Em 3 dias eu vou levantar a minha igreja. Em 3 dias eu vou ressuscitar a minha igreja dentre os mortos. A visão que você está tendo de Jesus glorificado está ligada à volta dele. O momento da ressurreição. Uau, agora segura o uau. Olha só agora, olha Pedro. Olha o que Pedro vai entender, meu amado. Olha que coisa mais linda. Olha que glorioso que é isso. Em 2 Pedro capítulo de número 1. Quem estava nessa experiência com Jesus? Pedro. O que Pedro quer fazer aqui? O que Pedro quer fazer? Tendas. O que Pedro está dizendo? Senhor, é a hora do seu tabernáculo estar diante dos homens. É hora de celebrarmos a festa dos tabernáculos. Vamos fazer tenda que se celebra a festa do tabernáculo aqui. Vem estabelecer o seu reino entre nós. E Jesus fala: não é a hora ainda. Deus Pai fala, numa nuvem luminosa: este é meu filho amado,
A ele ouvi. Não mais a unção de Elias e Moisés, que prepararam o caminho para a entrada dele, mas agora chegou a plenitude dele. Ele está tomado de glória, aleluia. A vinda dele é iminente. Ele veio fazer o que aqui? Ele veio buscar a igreja. Ele veio fazer o que? Ele veio acender a igreja. Ele veio ressuscitar a igreja. O que é o arrebatamento, senão a ressurreição dentre os mortos, querido? Está comigo? Em 2 Pedro. Olha o que Pedro vê, querido. É glorioso demais. É glorioso demais. Oh, aleluia. 2 Pedro. Por quê? Capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está falando aqui, Pedro? Poder e vinda. Essa vinda aqui é o retorno. Pedro vai ligar tudo que ele viu lá no Monte da Transfiguração ao retorno de Cristo. Está comigo aqui agora? Olha só. Olha que lindo que é isso. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas. Nós temos que ser testemunha para a vinda. Dá um aleluia, glória a Deus. Temos que nos tornar testemunhas de Cristo, na unção de Elias e Moisés, para a vinda dele, aleluia. Nós somos testemunhas oculares da majestade. Ele estava tomado de glória. Pedro viu o Senhor tomado de glória. Oh, glória a Deus. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Você pode dar um aplauso a Jesus? É maravilhoso demais. Pedro viu a vinda. Ele viu que você tem que estar tomado de glória para participar disso. Ele viu que você tem que ser testemunha para entrar nesse lugar. Aí eu falei que Zacarias, ele viu o candeeiro e que tinha 2 tubos de azeite, não era isso? Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, que o presbítero Marcelo citou, porque estava com a candeia dele acesa hoje, estava lá ligado com o vidro de ouro. Apocalipse, capítulo de número 1, diz: versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão. Jesus estava com 7 estrelas andando na mão, no meio da igreja direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os homens investidos de autoridade das igrejas de Deus na terra hoje. São as igrejas representadas por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, por Sardes, por Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas de Deus são os 7 candeeiros. Ele está dizendo, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Posso ouvir um amém aqui? Essas candeeiros têm que estar acesos. Quem já andou comigo sabe muito bem da revelação aqui. Eu não vou entrar profundo nela, mas só para te dizer o seguinte: a primeira igreja é Éfeso. Éfeso abandonou o primeiro amor. Eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de da onde caíste, para que não venha e remova a tua coroa. Você perca a coroa da vida, você perca o seu lugar no céu. O seu candeeiro, Éfeso, por falta de amor, está se apagando do primeiro amor. Aí ele vem para Esmirna: tereis tribulação de 10 dias. Só que essa igreja é a igreja perseguida. É uma igreja que seriam colocados em prisões, seriam perseguidos, seriam mortos. Essa igreja está acesa, não é repreendida de forma alguma. Note, Jesus está no meio das igrejas, enfatizando os acertos das igrejas, dizendo: olha, Éfeso, você é uma igreja boa, você é uma igreja que guarda a doutrina, persevera na doutrina dos apóstolos, tem um monte de coisa boa, só que eu tenho porém contra ti. Para Esmirna, Jesus não repreende, ele enfatiza que essa igreja é a igreja perseguida. Essa está com a candeia acesa. Esta é uma testemunha dos últimos dias.
é uma que anda na unção de Moisés e Elias, é Esmirna. Esmirna são os que morrem por Cristo, como Moisés morreu. Glória a Deus. Mas ele viu a glória. Moisés morreu, mas ele vive no céu, tanto que ele aparece para Jesus no monte. Não é Jesus que consulta um morto, é um morto vindo do reino do Espírito. E Deus fala que no meu reino ninguém está morto, todos são vivos. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Posso ouvir um amém? Isso aqui não é necromancia, porque necromancia é quando você consulta morto. Moisés e Elias estão vivos. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Só que Jesus está consultando eles. Não foi Jesus que foi consultar. Moisés e Elias apareceram, tomados, transfigurados junto com Jesus ali na glória. Está comigo aqui? São os dois candeeiros que assistem, estão diante de Deus. Um é Moisés, que morreu. Moisés morreu. Aí vem a próxima igreja, a igreja de Pérgamo. Pérgamo é onde está o trono de Satanás, que anda na doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. É uma igreja que se profana, que se prostitui por dinheiro, que tem a falsa profecia. Essa igreja está fora, está apagada. Vem a quarta igreja, Tiatira, anda na obra de Jezabel. Eu te dei tempo para se arrepender. Você é uma prostituta, uma profetisa que profetiza em lugar próprio. Você é manipulativa, você é uma igreja que eu não estou. Se você vencer nessa igreja, eu vou dar o cetro da autoridade que está na mão de Jesus em Apocalipse 12 para essa igreja reinar na terra. Aleluia. Mas ela não venceu, ela está nas obras de Jezabel. Ela tem os seus profetas, são prostituídos. Está vendo por que da prostituição? Jezabel, ela tinha os profetas de Baal, os 400, não é verdade? Essa igreja aparece no meio da tribulação, porque no meio da tribulação a igreja começa a ser perseguida na terra. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? 3 anos e meio de perseguição, como Elias profetizou 1260 dias, e o céu fechou, e aí a Jezabel começou a perseguir, e aí o céu se abriu e a chuva desceu. Está comigo, está entendendo aqui? Esses mesmos 1260 dias, por isso que está lá em Elias 1260 dias, para a gente entender que ele está ligando uma coisa a outra. Aí vem Tiatira, Jezabel persegue os profetas de Deus. O anticristo se levanta, ele fala: cessa o sacrifício, cessa a oferta de manjares, é proibido os cultos, é proibida a adoração a outro Deus que não seja eu. É assim que o anticristo vai se levantar. Todas as igrejas se convergem em mim. Não existe mais esse negócio de uma igreja diferente, porque nós aqui chegamos à conclusão que budismo, shintoísmo e qualquer ismo da vida tem tudo que sincretizar, e todos vocês têm que adorar a mim, o Deus das fortalezas, o Deus da violência. É a mim que vocês têm que adorar. A quarta igreja é Sardes. A Sardes, ele diz: você tem nome de quem vive e está morta. Tem nome de uma igreja viva, mas morreu. É uma igreja que dorme, está morta. E eu venho, cuidado que eu venho contra ti como o ladrão de noite. Eu venho como ladrão de noite. Então guarda as tuas vestes, senão tudo vai ser tomado. Está dormindo, está morta, igreja morta. É a quinta igreja. Agora vem a sexta. A sexta no candeeiro está ligado à segunda, que é Esmirna. A sexta é a Filadélfia. A Filadélfia tem gravado o nome de Deus na sua testa, tem gravado o nome de Deus nela e da santa cidade de Jerusalém. Essa igreja é a nova cidade, essa igreja é o santuário de Deus. É Filadélfia. Filadélfia são selados por Cristo. Tem 144 mil que serão selados. Os selados por Cristo não podem ser tocados. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Salvo aqueles chamados para ser mártires, que vão morrer como Moisés. Outros viverão como Elias e não poderão ser tocados, porque Deus em Apocalipse 12 separou um lugar no deserto para sustentar esses por 1260 dias, 3 anos e meio. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Deus vai sustentar uma igreja no deserto, num momento difícil, que não pode comprar nem vender, que tem que depender do maná que cai do céu. Não é de estoque de alimento, como dizem na internet, não estoque alimento. Dependa do maná do céu, da água que brota da rocha. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Se você é da unção, se você anda na unção, você vai saber os lugares aonde estão os mananciais de água. Você vai saber o lugar aonde vai ter maná que desce do céu. Aleluia, porque é Deus que sustenta, não é o homem que se prepara. Dá um aleluia, glória a Deus aqui. A segunda igreja está... Filadélfia não é repreendida, e a última é Laodiceia, a igreja dinheirista, a igreja que diz está rica e abastada, não vê que é pobre e miserável, seguem nu. Rogo que de mim compre o óleo, o ouro refinado pelo fogo, e vou passar colírio nos seus olhos para que você veja. E Jesus está fora dessa igreja batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, deixa eu entrar. Quando a igreja deixou Jesus para fora? Quando ela perdeu lá na primeira igreja o primeiro amor. Está entendendo? Está comigo aqui. Perdeu o primeiro amor, agora Jesus já está fora. Está entendendo? Assim é todo crente que perde o amor por Cristo. Assim é todo crente que perdeu o desejo por Deus. Assim é todo crente que não tem mais a pegada no Espírito. Assim é todo crente que não tem candeia acesa. Assim é todo crente que está se embaraçando com as coisas desse mundo. Todo crente que é assim, a sua candeia vai apagando, as trevas vão entrando. Queridos, basta um pouquinho de trevas,
ela vai entrando. Mas eu quero dizer para você, uma luzinha de nada, ela ilumina todas as trevas. Seja você uma pequena luz, mas seja a luz. Pode dar um aleluia, glória a Deus? Então tem duas testemunhas aqui. Ele está falando que esse óleo está descendo sobre duas igrejas que estarão andando nessa unção no último dia. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, tipificada em todos aqueles que são testemunhas de Cristo, para morrer ou para viver por Cristo. Quer que eu te prove tudo isso e junte tudo isso? Finalizando num versículo, Apocalipse 11. Agora eu vou alinhavar tudo isso. Apocalipse 11. Como é que eu te levo de Gênesis a Apocalipse em 1 hora? Possível. Gênesis 11. Também não estou mais aí para o tempo, tá bom? Já era 1 hora, agora são 1h20 e está tudo certo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Deus quer medir santuário. O que o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite é medir nós como santuários. O prumo está na mão de quem? Zorobabel. Como Zorobabel vai terminar a obra? Eu deixei isso em suspenso, né? Porque, queridos, na ressurreição, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que foram arrebatados, se juntaremos com eles nos ares, para completar a obra do templo que Deus está formando. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Isso é só no final. Por isso que Zorobabel volta na vinda do Senhor. É o momento derradeiro, é no final de tudo. Zorobabel vai estar completando o templo que ele mesmo começou, porque ele vai ser um dos santos como nós, revestidos de glória, ressurretos dentre os mortos. Por isso a vinda está ligada à ressurreição. Amém? Robertinho está se deliciando ali, né, filho? Demais isso, né, filhão? Isso é, para quem gosta de revelação, isso aqui é estupendo do céu. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Eu quero medir os adoradores. Fomos chamados todos para sermos adoradores. A adoração vai ser cancelada. É proibido oferta de manjares, é proibido orar a primeira, a terceira, a sexta e a 9ª hora do dia. É proibido as 3 orações que Daniel fazia. Assim como a Babilônia proibiu, a Babilônia proibirá novamente. O sistema babilônico proibirá a adoração a Deus. Mede como está a adoração deles. Meça. Mas deixa à parte o átrio exterior, o santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, calcarão os pés na cidade santa. Sabe quem é esse, queridos? Você. Nós seremos pisados, mortos alguns de nós, outros escondidos nos desertos dessa terra, porque tem muito azeite no corpo, tem uma luz que o inferno não pode resistir. Profetizam e reprofetizam, deles sai fogo, da boca deles vai sair fogo, como Moisés e Elias, que nós vamos ver aqui. Mas olha o 3, é esse: darei as minhas 2 testemunhas, as 2 raminhos de oliveira. Você vai ver agora que eles são eles, que profetizem por 1260 dias. Está vendo? Tudo é 3 anos e meio, 1260, 42 meses. Vestidas de pano de saco, humildade. São estas as 2 oliveiras. Quem são elas? As 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem são elas? São essas as 2 oliveiras. Onde estão as 2 oliveiras? Lá em Zacarias, que nós lemos, não é isso? Então ele está falando, as 2 testemunhas, elas são os 2 azeites, os 2 óleos, as 2 unções que fluirão nos últimos dias. Elas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Que candeeiro é esse, queridos? Esmirna e Filadélfia. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Só tem 2 candeeiros que não deixaram o Senhor. Aleluia. Eu te li os candeeiros lá. Ele está ligando as 2 testemunhas ao candeeiro. O candeeiro é a igreja, que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. E se acham em pé, quem são esses 2 raminhos de oliveira que estão em pé diante do Senhor, que assistem diante da presença do Senhor? São Moisés e Elias, que estão lá no monte da transfiguração com o Senhor Jesus, esperando a vinda dele para ressuscitar a todos nós que estamos aqui. E aí, se alguém pretende causar-lhes dano, agora receba o teu poder aí, ó. Fecha os seus olhos e receba. Receba o poder que você tem que andar se você for candeia acesa. Receba aquilo que Deus quer derramar sobre você, se você quiser se tornar candeia no reino do Espírito. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos.
Esta é a unção de Elias, que via os capitães e ele devorava com fogo da boca. Sim, se alguém pretender lhes causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Quem tinha essa autoridade? O profeta Elias orou e por 3 anos e meio o céu fechou, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem converteu água em sangue, queridos? Este é Moisés, que converteu a água em sangue, aleluia. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem feriu a terra com pragas? Esse foi Moisés, aleluia. Tantas vezes quanto quiserem, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, anticristo, pelejará contra elas e as matará. Aleluia, glória a Deus, porque vão matar e vão estar na glória com Deus, com uma glória subexcelente para quem morrer. Em Hebreus 11 diz assim, que alguns rejeitaram a morte leve, se sujeitando a serem torturados para alcançarem superior ressurreição dentro de Deus. Diga, superior ressurreição. Que uma superior ressurreição é de quem morreu por Cristo, de mártir. Esse tem uma superior ressurreição. Cerrados pelos meios, lançados nas cavernas dos leões. Já pensou se chega aqui agora e falar assim: quem não negar Jesus vai para a caverna do leão? Quem não negar Jesus vai ser tocha viva na rua? Queridos, se chegar esse dia para você, isso ninguém recebe. Isso é um chamado de Deus. Existe um chamado específico para ser mártir. Existe um chamado específico para ser guardado na tribulação por 1260 dias. Talvez você seja Filadélfia, talvez você seja Esmirna. Todavia há um privilégio. E para quem morrer com Cristo, reinará com Ele no milênio. No governo dele eterno, tem a promessa de governar com Cristo. Tem uma autoridade superior. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Então, queridos, quer vivamos, quer morramos, façamos qualquer coisa, seja tudo para a glória de Deus. Por isso estou falando que quem não estiver na pegada, queridos, e não andar nesses 2 tipos de unção, e não começar já, para que tudo isso vier. O que acontece com Pedro? Ele nega, porque, queridos, ele não está em vigilância. Pedro vai lá e corta a orelha do soldado, agindo na própria força, não está agindo no Espírito. Deus está chamando você para ser um ser de fato espiritual. Vem comigo para ser espiritual, queridos. Eu sou um desses testemunhas de Cristo. Eu tenho um chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus para gerar isso dentro de você. Seja aquele que vive, seja aquele que morre para Cristo, por Cristo. Eu fui chamado para preparar uma geração. Eu fui chamado para levar uma geração. Eu fui chamado para conduzir você no meio dos desertos, enquanto houver fôlego de vida em mim. Eu fui chamado para te ajudar a saber onde está o maná do deserto, a água da rocha. Eu estou ensinando você nos montes. Eu estou compartilhando com você tesouros espirituais. Ouvidos dourados, tesouros dos céus. Se você se interessa por isso, você vai ser esbaldado. Se você não se interessa, Israel não se interessou, mas eu declaro que aqui não tem ninguém desses, filhos. Por favor, que não haja ninguém desse. Esse é meu clamor para você. De verdade, esse é meu clamor. Que ninguém fique fora do reino. Pedro fala uma outra coisa que eu tinha esquecido e eu preciso dizer isso. Naquele mesmo texto da vinda, em 2 Pedro capítulo 1, olha o que ele diz. Eu já encerrei, tá bom? Mas eu quero te ler isso aqui. Visto como, versículo 3 do capítulo 2 de Pedro, antes dele falar da transfiguração, olha o que Pedro vai dizer. Escute isso no profundo do teu espírito. Olha o que Pedro vai dizer. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à santidade ou piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos chamou para a sua glória e poder e virtude e caráter, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas.
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Para me tornar parte da natureza divina, eu tenho que me livrar das paixões mundanas. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé a virtude. Gaste todo o seu tempo em adicionar à sua fé poder. A mulher tocou em Jesus e nele saiu virtude. A sua fé tem que mostrar que ela é real, que há virtude nela. Adicionai a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Deus quer que você tenha domínio próprio sobre o seu corpo. Com o domínio próprio a perseverança. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Com a perseverança a piedade, ou ser pio, ou ser diferente de ímpio, é ser pio. Ser piedoso significa ser santo. Com a piedade a fraternidade, o amor pelo próximo. E com o amor pelo próximo, o amor mais supremo, que é o amor de Deus. É uma escada espiritual que Pedro está falando. Você precisa ter ela. Para quê? Para que você acesse o reino dos céus. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a quem aquele e essas coisas não estão presentes é cego. É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, ele fala diligência 2 vezes, com diligência, cada vez maior, é o que eu estou pregando para você hoje, confirmar a vossa vocação e eleição. Opa, não existe eleito salvo para sempre. Não existe os eleitos, não existe predestinado fora de Cristo. Não existe salvo, que uma vez salvo, salvo para sempre. Como pregam os que pregam calvinismo pré-determinista. Não existe. Porque você precisa confirmar a vossa vocação e eleição. Você não precisa confirmar nada, eu já sou eleito mesmo, vou confirmar o quê? Ele está falando que se você andando nessas virtudes de fé, de autoridade, de domínio próprio, de perseverança, de fraternidade, de amor, então você vai confirmar a eleição e a vocação que você tem. Senão você não está confirmando. Não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só assim entraremos no reino de Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Está vendo o que Deus espera de você e de mim? É muito difícil esse caminho. Essa escadaria aí, tem uma matéria no seminário que eu ministro só sobre essa escadaria aí. Adicionai a fé, a virtude, isso é uma escada espiritual que Deus está esperando de cada um para que nós sejamos luzeiros nesse mundo. Glória a Jesus. Todos nós aqui vamos andar nessa unção. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos louvar a Deus.